Olá, pessoas. Boa tarde. Tudo bom? Eu estou gravando aqui essa videoaula para que eu consiga passar para vocês, né, o conteúdo referente à disciplina de técnica de programação. Eu havia planejado passar essa parte de desenvolvimento web pensando assim numa progressão, né, que seria feita em 4 ou 5 aulas. Então, a primeira aula seria você construir uma página simples. A segunda aula inserir uma edição nessa pasta, né, nessa página com CSS. Na terceira e quarta aula, a gente trabalhar com essa questão da linkagem das páginas, né, como é que eu faço para ter mais de uma página no site e algumas questões um pouco mais avançadas de design. E, por fim, a quinta aula seria onde nós faríamos alguns tópicos mais avançados, né, de CSS. Porém, como não deu tempo de fazer isso em sala, eu resolvi fazer em forma de videoaula. Então, eu vou pegar aqui o que seria correspondente à versão final, né, a versão final da, da página, e vou passar para vocês alguns elementos, né, de CSS, HTML, algumas coisas um pouco mais avançadas, e para que vocês possam ter aí uma referência, entender como é que funciona, como é que funcionam as tags, né, ter aí uma verdadeira referência mesmo de como é que vocês podem fazer para desenvolver o trabalho de vocês, a página de vocês, o site de vocês. Alguns pontos importantes aqui. Esse modelo de página que eu vou te mostrar não é um modelo padrão, um modelo definitivo. Então, não significa que você vai ter que fazer o seu trabalho igual ao que eu vou fazer aqui, ao que eu vou te mostrar aqui. Muitíssimo pelo contrário, inclusive. Eu quero que você faça uma coisa o mais, digamos assim, o mais original possível. O que eu vou te mostrar aqui é apenas uma exemplificação de como é que funcionam as tags, como é que você pode adicionar algumas funções no seu site. Não necessariamente você vai ter que fazer o seu trabalho igual ao que eu vou fazer aqui. Até porque se for para eu avaliar um Ctrl+C, Ctrl+V, não tem fundamento. Então, se tiver alguma coisa aqui que você queira aproveitar no seu site, ok, mas pega, estuda, entende como funciona e faz alguma coisa que seja diferenciada, não apenas copiar e colar o que eu fiz. Eu vou dar algumas dicas também de onde vocês podem encontrar elementos, talvez não nessa videoaula aqui, porque vai ficar meio longo, mas ou na sala de aula, ou posso gravar uma outra, para te mostrar onde é que você pega alguns elementos, aonde você estuda, aonde você vai pesquisar as tags, né, os códigos, os comandos, né, então isso aí tudo eu posso passar para vocês, dar essas dicas. Então, eu vou, mas, né, só reforçando aqui antes de passar para a demonstração do site, lembre-se, isso que eu vou mostrar aqui não é um modelo definitivo e não é como seu site vai ter que ficar. Eu só fiz dessa forma porque eu achei que seria mais interessante eu te mostrar como é que funcionam as tags, como é que funcionam os comandos, num projeto prático mesmo, né, para você ter uma referência, uma melhor visualização de como isso funciona. Então, o site que eu fiz aqui para exemplificar o funcionamento das tags, o funcionamento dos comandos, é justamente esse aqui, ó, que eu vou abrir agora. Então, esse aqui é o site que eu fiz para, seria a versão final, digamos assim, daquilo que a gente estava desenvolvendo na sala. Então, aqui de cara você pode ver alguns elementos. Então, tem o meu banner, né? Está ocupando aqui todo o espaço da página, né? Toda a tela, toda a parte horizontal da tela. Eu tenho aqui uma seção de sobre, né, com texto, tem aqui alguns textos que estão em negrito, tem uma imagem que está bem posicionada aqui. Tem também, eu adicionei um mapa, olha só que legal. Eu adicionei um mapa nesse site. Eu coloquei aqui a localização da escola, né, mas você pode colocar uma localização fictícia, alguma outra localização, se você quiser que tenha isso no seu site, né. Então, coloquei aqui um mapa, vou te mostrar como é que faz isso.
Temos aqui também uma lista, certo? Então, eu vou te mostrar como é que você faz para alterar esses marcadores aqui da lista. Tem uma imagem também, ó. Essa imagem, se você for perceber, ela tem um efeito de sombra, certo? E quando eu coloco o mouse aqui em cima, o cursor do mouse, ela tem esse efeito aqui, ó, como se ela estivesse diminuindo a saturação, né? Ela fica meio acinzentada. Vou mostrar para vocês também como é que faz esse efeito. Eu inseri um vídeo do YouTube, né, aqui no site também. E se você prestar bem atenção, você vai ver que o background, que o fundo do meu site, ele é branco. Mas conforme você vai descendo aqui, ó, a partir desse ponto, tem um degradê, tá vendo? Vai ficando um pouco mais escuro, um cinza, roxo, assim, não sei que cor é essa, mas eu quis colocar uma cor aqui meio arroxeada, sabe? Como se fosse um tom de roxo meio acinzentado, porque já que o site aqui que eu fiz é de uma vinícola fictícia, então coloquei um negócio assim meio roxinho para remeter ao vinho, né? Aqui nós temos o rodapé do site, com uma versão preta, né, do logo, e tem também aqui a seção de copyright, né, do site. Tem um símbolo aqui de copyright e tal. E aí aqui, ó, na parte superior, eu tenho um menu de navegação. Esse menu de navegação tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se eu coloco o cursor do meu mouse aqui, ó, nesses links, isso aqui são links que vão redirecionar para outras páginas do site, certo? Então, se eu coloco o meu mouse aqui, o link ele muda de cor, tá vendo que ele fica roxo? Se eu coloco aqui também, ó, fica roxo e sublinhado. E quando eu clico aqui, ele abre para mim uma outra página. Olha só. Então aqui eu coloquei, né, uma listagem, digamos assim, de serviços que seriam oferecidos a clientes que visitem, né, a minha vinícola fictícia. Essas caixas aqui, ó, quando você coloca o mouse aqui em cima, elas têm um efeito, tá vendo que a borda da caixa fica roxa? E o texto também, se você prestar atenção, esse texto de cima aqui, que é um título, ele vai aumentar de tamanho, tá vendo? Ele aumenta de tamanho. E quando eu clico em cima desse elemento aqui, dessa caixa, ela muda de cor. Então, eu coloquei o mouse, ficou roxo, cliquei e ficou amarelo. Eu vou te mostrar também como é que você faz para adicionar esses efeitos aí na sua página. Por fim, nós temos aqui de novo o rodapé do site, né? Que é padrão. Isso aqui vai estar em todas as páginas, o rodapé e esse menu de navegação. E por fim eu tenho aqui, ó, essa página que eu chamei de contato, que é onde eu vou te mostrar como é que faz um formulário, certo? Então nós temos aqui diversos tipos de campos. Então tem campos textuais, tem esses campos de marcação aqui, ó. Tem esse tipo de campo aqui também onde eu consigo escolher uma opção. Tem esse campo de caixinha e tem aqui também o botão de envio, que se você prestar bem atenção, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele fica maior, né? Então ele aumenta de tamanho. E se eu tentar fazer o envio do meu formulário sem preencher, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui para enviar e não preencher, ele vai me dar essa mensagem, ó, preencha este campo. Então, eu vou colocar aqui alguma coisa, meu nome. Opa, dei errado. Aí eu vou colocar um e-mail, por exemplo. Colocar um número de telefone aqui também, fictício. E aqui eu vou escrever uma mensagem, né? Colocar aqui, ó, alguma coisa. E agora, se eu clicar aqui, ó, ele fez o envio do meu formulário e não me pediu para que eu preenchesse os campos. Mas se eu deixar qualquer um desses campos aqui sem preencher, ele iria me dizer que falta preencher o campo anterior, né? O campo que está vazio. E vou te mostrar também como é que você faz uma tabela, né, no HTML. Faz uma tabela no HTML e edita essa tabela utilizando CSS. Então,
Esse aqui vai ser a página de exemplo, né? Que eu criei aqui para poder mostrar para vocês como é que funcionam os comandos, as tags, né? Como é que se trabalha com o desenvolvimento web de uma forma básica, né? Porque aqui só tem HTML e CSS, é uma página bem simples, uma página bem básica. Só para você ter uma ideia de como é que a gente trabalha com isso, como é que isso funciona, né? Então eu vou voltar aqui, vou abrir aqui o meu ambiente virtual para que a gente comece a fazer então esse trabalho. Aqui no meu computador virtual, eu tenho uma pasta, né, que eu chamei de página. Essa pasta, deixa eu até abrir aqui, está aberta inclusive. Essa pasta é a pasta que contém os elementos, né, que eu vou utilizar aí no meu site, as imagens. Então, logo, as imagens que eu vou colocar ali nos locais específicos. Então, essas imagens elas já estão aqui. Posso disponibilizar para vocês, né, as imagens para vocês terem uma noção de dimensão. Exemplo, essas imagens aqui, ó, que ficam lá naquele menu que muda de cor, ela tem uma dimensão de 250 por 250. Então, depois eu posso passar para vocês aqui para vocês terem uma noção de quais as dimensões das imagens que vocês vão utilizar em cada local, né? Já tenho aqui o meu VS Code aberto, o navegador também, né? Porque tudo que a gente for fazendo aqui, a gente vai olhando no navegador do resultado. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais na questão de desenvolvimento web, é justamente isso. Você vai fazendo e vai vendo o negócio acontecer, né? Você vai codificando e através do navegador aí você vai vendo as coisas tomando forma, vai vendo acontecer em tempo real. Então isso é muito interessante. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então vai ser criar o meu arquivo da página inicial, que é o meu arquivo index, né? Então eu posso clicar aqui nesse novo arquivo, ou então eu venho aqui, arquivo, o meu VS Code aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída no zoom para ficar com a... Então, eu posso vir aqui em arquivo, vou em criar novo arquivo de texto, e aí aqui eu vou selecionar a linguagem, né, que eu vou trabalhar. Esse seleciono o idioma aqui, vou procurar por HTML, posso digitar aqui em cima, ou simplesmente ir rolando ali embaixo, para achar a opção de linguagem que eu quero, HTML. Agora eu vou salvar esse arquivo, né? Arquivo, salvar como. Já estou aqui dentro da minha pasta, referente ao que vai conter os arquivos da minha página. Eu vou chamar esse arquivo de index.html. É muito importante quando você vai trabalhar com programação ou desenvolvimento em alguma perspectiva, né? Seja desenvolvimento web, né? Front-end, back-end, é muito importante que o seu computador esteja com as configurações, que ó, no Windows 10, basta vir aqui em exibir, você vai selecionar aqui ó, extensões de nomes de arquivos. É muito importante que essa configuração de exibição de extensões esteja habilitada no seu sistema operacional, porque facilita bastante a vida da gente na hora de fazer o nosso trabalho de desenvolvedor. Então, se o seu computador não tiver com essa opção marcada, é bom que você marque. Deixe sempre as extensões dos arquivos visíveis. Isso aí vai facilitar bastante a sua vida. Então, ok. Eu criei aqui o meu arquivo index.html, certo? Então, se eu mandar abrir aqui, ele vai abrir e já temos uma página web, só que é uma página em branco. Então, se eu vier aqui dentro
do editor de texto, escrever qualquer coisa aqui dentro, sei lá, né? Se eu escrever qualquer coisa aqui dentro e mandar salvar, posso dar um Ctrl S, né? Usar o atalho de teclado. Se eu vier aqui, ó, mandar recarregar, tá aqui, ó, aparecendo na minha página. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é modificar isso aí, né? Tipo assim, incrementar, utilizando, através da utilização das tags, incrementar o que vai aparecer, mas no fim das contas é tudo texto. É tudo hipertexto que a gente vai digitar aqui que o navegador vai conseguir interpretar esse texto e entender qual que é a função, né, que cada um desses textos vai executar aí ao ser, vai executar ao ser rodado, né? Tá. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser especificar para o navegador que tipo de documento que eu estou criando. Então, eu vou dizer para ele que é um documento do tipo HTML. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir aqui, ó, maior que, vou colocar um doctype. O VS Code ele já completa para a gente, então se eu apertar um tab aqui, ele já vai completar para mim, doctype HTML. A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou abrir e fechar minha tag HTML. É dentro da tag HTML onde nós vamos escrever todo o nosso código. Então, vou abrir aqui a tag HTML, fechar a tag HTML, certo? E aí agora nós vamos colocar aqui os elementos principais da nossa página. Primeiramente o nosso head, que vai ser aonde nós vamos colocar os elementos de cabeçalho, títulos, né, da página. Ok. Tem o head, vou colocar aqui também o body, né, o famoso body, PTBR, que é o corpo da página, onde estarão ali os nossos arquivos, né, os nossos elementos principais do site. Certo. Aí agora nós vamos definir, a gente vai utilizar aqui alguns parâmetros. Então, vocês vão ver que esse código aqui vai ficar um pouco mais extenso do que o código que vocês fizeram até agora. Eu já vou colocar de cara aqui alguns parâmetros que a gente não tinha colocado antes. Então, aqui dentro da tag HTML, eu vou colocar um parâmetro chamado length, para definir e dizer aqui para o navegador que a minha página ela foi feita, né, o texto que está aqui dentro é um texto em português BR. Vou colocar aqui, ó, length, e vou colocar pt-br. Então, coloquei isso aqui. Agora nós vamos editar algumas coisas aqui no head, né? O que eu vou colocar aqui dentro? Primeira coisa, eu vou usar a tag meta e vou colocar aqui, ó, parâmetro, né? Vou colocar char7. E aí aqui dentro eu vou colocar o TF8, assim 8. Com isso aqui, eu estou dizendo para o meu navegador que o conjunto de caracteres que compõe o meu site, que compõe a minha página, é o conjunto TF8. Então, char7 é o meu conjunto de caracteres. Então, estou especificando aqui que o meu conjunto de caracteres é o TF8. Isso é importante para a questão de acentuação. Então, quando eu escrevo uma palavra acentuada, alguma coisa assim, para que não dê erros, né, de formatação textual,
é importante que a gente defina isso aqui. E o PTBR também ajuda nesse sentido. Beleza. Ah, aí, eu vou colocar também uma segunda tag meta, só que agora ela vai ter alguns parâmetros um pouco diferentes. Aqui eu vou colocar parâmetro name, e vou colocar aqui, ó, view point, viewpoint, e vou colocar aqui também um content, e vou colocar aqui, ó, para que serve isso aqui, ó? Isso aqui serve para ajustar a largura de exibição de acordo com a tela do dispositivo, né? Principalmente quando a gente está falando de dispositivos móveis, celulares. Então, isso aqui é uma prática muito importante na questão da responsividade, para que o seu site seja responsivo. O que significa isso? Que ele consiga ser aberto em todos os tamanhos de tela sem que desconfigure o site. Então, isso aqui é importante para que a gente construa um site responsivo que seja possível de ser aberto em dispositivos móveis sem que haja algum tipo assim de desconfiguração, para que o site consiga é, ser aberto, né? Sem perder qualidade, sem atrapalhar a formatação que foi feita quando a gente abre em dispositivos móveis. Então, eu consigo, dessa forma aqui, ajustar a largura do site de acordo com a tela do dispositivo. Basicamente é isso que essa tag meta editada dessa forma que vai fazer. Outra coisa que nós vamos fazer também aqui vai ser definir o nosso title. Lembra do title? Que é onde eu vou mudar. Aqui, ó. Se eu abrir aqui a minha página, o que, que vai estar aqui, ó? O nome dela, né? O nome aqui da aba vai ser index.html. Como é que eu faço para alterar isso aqui? Com a utilização da tag title aqui, ó. Eu vou alterar o título da página, né? Então, eu vou colocar aqui o nome da empresa fictícia que eu criei, né? O nome da minha vinícola, certo? Então, colocando isso aqui, eu alterei o nome da minha, alterei o nome aqui do título que vai aparecer ali na aba, né, da página. Vamos mandar salvar. E quando eu carregar aqui, tá lá. A minha página totalmente em branco e o título aqui, ó, Casa Verde Gold, certo? Ok. Agora o que que nós vamos editar? Nós vamos editar aqui, ó, dentro do body, né? Dentro do corpo da página, eu vou editar o meu header. O header, deixa eu, se a gente abrir ali a versão já pronta, o header vai ser aquele menu de navegação. Então, aonde eu vou colocar o logo da página, onde eu vou colocar aqueles, aqueles itens, né? Que vão ser ali os links que vão direcionar para outras páginas, eu vou colocar tudo dentro do header, que é uma seção aqui dentro do meu body. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do body, dentro do corpo da página, é criar um header. Ele já abriu e fechou para mim, né? E aí aqui eu vou criar uma div. Uma div é um elemento de divisão, só que é um elemento genérico. O que significa isso? Existem alguns elementos de divisão, de criação de blocos dentro do seu site, que eles vão ter funções específicas. Então, tem elementos que são específicos para texto livre, para texto com pré-formatação. A div não, a div ela é um elemento genérico, ela pode servir
para agrupar elementos, para você conseguir é, editar, né, fazer uma edição comum a elementos distintos. Então, ela tem essa função, ela serve para que você crie blocos ali dentro do seu site, divisões dentro do seu site, e aí ela não tem necessariamente uma função padrão. A função que você vai definir para a div, aliás, a função que a div vai ter é a função que você, programador, vai atribuir a ela. Então, nesse caso aqui, como eu quero criar dentro do meu header um menu de navegação, esse menu de navegação ele vai ter que ter algumas configurações. Exemplo, eu quero que o meu logo aqui, ó, e a parte textual estejam alinhadas. Então, eu quero que estejam no meio da página, quero que estejam alinhados assim, tipo, eu quero que o meu texto esteja no meio, no que seria o meio ali do desenho do logo. Então, tudo isso eu faço aqui dentro da minha div. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma div. Aí, eu vou definir alguns parâmetros, né? Na verdade, eu vou definir apenas um parâmetro aqui na minha div. Eu vou criar para ela uma classe, uma classe. A classe, né, o class aqui, é um elemento de identificação. É um elemento de identificação que eu vou chamar lá no CSS para poder editar isso aqui, ó. Por quê? Quando a gente trabalha com HTML, o HTML é como se fosse o esqueleto, como se fosse apenas o esqueleto da página. Então, uma página feita só em HTML, ela ficaria muito feia, porque eu tenho os elementos ali, os elementos estruturais da página, só que esses elementos estruturais eles são muito crus, digamos assim, não tem uma formatação, não tem assim, um aspecto estético. Então, se eu quiser que a minha página tenha uma estética mais aprimorada, eu vou pegar esses elementos aqui que eu criei no HTML e vou editá-los no CSS. E para isso é que a gente vai definir aqui, ó, esses parâmetros de identificação. E um desses parâmetros de identificação é o parâmetro class. O parâmetro class serve para eu identificar. Eu vou criar uma classe. Então, todos os elementos que possuírem a mesma classe, eu vou editá-los de uma vez, né? Então, se eu chamar uma classe lá no CSS, editar essa classe, e tiver 10 elementos aqui na minha página que receberam essa mesma classe, quando eu fizer a edição, todos esses elementos vão sofrer alterações. Um outro parâmetro assim, de identificação que a gente tem é o parâmetro ID. Ele serve para identificar um elemento sozinho, né, digamos assim. Então, eu vou criar aqui uma classe, né, que eu vou chamar de caixa, que vai ser a caixa que vai conter os elementos aqui do meu perfil de navegação, do meu menu de navegação. Aí, aqui dentro da minha div, eu vou botar um H1, H1. O que é o H1? O H1 é um marcador de título, né? Então nós temos 6 níveis de título. Tem H1, H2, H3, 4, 5 e 6. Então a cada nível que a gente vai subindo, vai diminuindo o tamanho do texto e vai diminuindo também a posição hierárquica desse texto. Então se eu quero desse título, né? Então se eu quero criar um título, ele vai ser H1. Se eu quero criar um subtítulo, vai ser ali no H2. Então, conforme eu vou aumentando, né? Conforme eu vou aumentando 1, 2, 6, 4, 5, eu diminuo hierarquicamente esse título dentro da minha página. Então, quanto maior o número, menor a posição hierárquica que esse título vai assumir. Então, eu vou colocar aqui um H1. Dentro do meu H1, eu vou colocar uma imagem. Então, eu vou colocar aqui a tag img. Colocar aqui então img. Esse img eu vou criar uma classe para ele também, que eu vou chamar de logo, porque essa imagem aqui é justamente o meu logo. Ok,
Aí beleza, eu chamei a tag em IMG, criei uma classe,